Olá, família do Viva com Esperança. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez com você nesta rádio e neste canal para mais esta emocionante aventura. Estou hoje novamente com o nosso amigo Jorge Manuel nessa conversa super interessante, explicando o coração de Deus, nessa nova temporada cheia de revelações de esperança. Irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse estúdio. Vamos começar essa nova parte, sem perdermos o costume, com uma oração. E para isso eu convido o Jorge para dirigir essa oração para nós. Mas antes, me diga, como você se sente? Espectacular, realmente. Que bom. Emocionado. Algunos nervios sempre quando uno faz estas coisas porque quer fazer bem. Mas eu acho que a graça de Deus é lo que vai permitir que esto salga bien, porque no me siento realmente preparado para fazer esto. Mas se chega bom, é porque Deus está ao controle. Acho que o que nós estamos fazendo aqui já é uma forma de nos preparar, não é verdade? Assim mesmo. E com muito gosto vamos a orar, porque precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Amém. Oremos. Nosso Pai, Papai Deus Todo-Poderoso, muito obrigado mais por esta oportunidade maravilhosa de poder transmitir o Evangelho de Cristo, as boas novas, que verdadeiramente são boas notícias, uma bênção total de tu amor eterno, incondicional, que nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá conforto e nos dá seguridade de que realmente eres todo-poderoso, Senhor Deus, para fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Obrigado por todo, Senhor, e que teu Espírito Santo dirija tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Louvado seja sempre nosso Deus por se revelar de forma tão maravilhosa, na verdade. Meus queridos, nos episódios anteriores nós construímos alguns alicerces essenciais para entender o verdadeiro coração de Deus. Poderias resumir para nós, Jorge, sobre a importância de entendermos que Deus se revela pouco a pouco e como Jesus é o nosso centro de tudo? Com prazer, Alan. Para compreender completamente o coração de Deus, devemos abraçar a ideia de que Ele se nos revela pouquinho a pouquinho, um dia à la vez, como fala Jesus em São Mateus 6:33. É como subir uma montanha, a los poucos, com muito esforço, mas quando chegamos na cima vemos o paisagem hermoso, maravilhoso. No começo só vemos um pedacinho da paisagem, mas à medida que subimos, o panorama se torna mais claro e mais vasto. Assim é como Deus, Ele se adapta a nós, a nossa capacidade de entender, como um papai que explica algo difícil a seu filho pequeno com palavras fáceis. Entendi. E isso realmente é muito poderoso, né? A Bíblia, ela não é um livro de histórias antigas, mas ela é uma revelação viva que sempre aponta para Jesus. E ao estudar a palavra, não se trata de aprender textos e memorizar esses textos, né? Ou aprender textos de memória, não se trata apenas disso. Se trata de preencher uma dimensão espiritual. E essa dimensão é um espaço que está no nosso coração. Se trata disso, não é? Assim mesmo. E para isso, de pronto, precisamos entender um pouco mais uma coisa muito importante, porque o amor de Deus é incondicional. E a Bíblia fala muito claro que a salvação é só pela graça. Mas também ensina que aquilo que nós semeamos, vamos a colher. Deus ama incondicionalmente, como um pai que ama a seu filho incondicionalmente. Mas se o filho quer tocar com a mão ou o fogo por inexperiência,
porque ele quer fazer sua liberdade e ele pensa que é bom tocar o fogo assim direito, o que vai passar? Vai queimar? Sim. Vai doer? Queimar. Mas não vai ser papai que castiga a filho dando essa doença. É o filho que decidiu, escolheu desobedecer uma lei. Mas essa lei não é para salvação, não é para que o papai ame ou não ame. Então, a estudar a Bíblia, devemos fazer este razonamento, este raciocínio. E devemos, para isso, também conversar com Deus para pedir sabedoria. Sabemos que Ele sempre ama incondicionalmente, mas nos dá uma lei por nosso bem. Não é para Ele nos machucar e Ele nos matar se nós desobedecemos. Mas é só para nossa proteção, para nossa felicidade. E isso é importante entender. Para uma pessoa que de pronto quer a liberdade, quer fazer o que quiser, e cai num erro e machuca e dói, e pensa que Deus está castigando. Então, a palavra de Deus nos ensina que não é Deus que está castigando. Há um inimigo de Deus, um grande conflito, esse diabo que é responsável por tudo. Exatamente. Por toda a maldade. O diabo tentou para que façamos o incorreto e depois ele se machuca, ele se empurra para o mal, ele entra sem permisso. Mas Deus sempre está à porta e chama com liberdade, respeitando nosso livre-arbítrio. Certo, é isso mesmo. Eu tenho, inclusive, aqui, Jorge, alguns versículos da Bíblia sobre isso aí que você está falando. Eu gostaria de ler com você aqui. Primeiro está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Você que está em casa ou onde você estiver, se for possível, ter a sua Bíblia em mãos, nos acompanhe nessa leitura. Tiago 1, verso 5, diz o seguinte: se alguém de vocês falta sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menosprezar ninguém. Olha que interessante. Logo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, também tem aqui um versículo muito importante. Ele nos convida a falar com Deus com muita vontade. Olha o que diz ali. Efésios 6, 18. Quem no Espírito, em todo momento, com petições e súplicas. Na verdade, diz aqui, eu que li mal, tá? Orem no Espírito. Orem no Espírito em todo momento, com petições e súplicas. E ali fala da intercessão também, orando pelos santos. Então, as coisas de Deus não se aprende só com a lógica, e os pensamentos humanos. Não é dessa maneira que se compreende completamente a Deus. E esse é um ponto-chave dessa temporada. Nós queremos enfatizar com você, neste momento aqui, a importância, Nós convidamos a você para confiar totalmente no Senhor. Sem dúvida alguma. Não é em mim que você tem que confiar, não é no Jorge que nós estamos aqui falando. Deus pode sim nos utilizar aqui para apresentar a você uma mensagem transformadora, mas a transformação você só terá completa se você caminhar com Jesus. Sem dúvida. E temos mais um texto aqui, Jorge, que eu quero tomar mais um tempinho aqui para poder compartilhar, que está em 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. E nos confirma isso aqui que eu falei. O que não tem o Espírito não aceita o que vem do Espírito de Deus. Olha só. Pois o considera uma loucura. Não pode entender porque é preciso discerni-lo espiritualmente. Ou seja, é o Espírito Santo que nos fará entender este grande conflito, para não pensarmos que Deus é o culpado da maldade existir. Pois é. Jorge, estou certo nisso? Totalmente. E aí é porque falamos que há uma grande luta entre o bem e o mal. E entender que Satanás é o verdadeiro destruidor. Isso
nos ayuda muchísimo realmente, porque a historia de cuando os primeiros humanos pecaram no Jardim de Éden, Gênesis capítulo 3, Adán e Eva, foi como abrir uma porta grande para que o pecado e a serpente antiga, o diabo, entrasse no mundo. É uma excelente escritora, eu estuve revisando, describe en 1 de Pedro 5:8, falando de ese versículo que ya habíamos falado en otro programa, un león que ruge andando alrededor buscando a quien possa devorar, o diabo. Entonces, ahí podemos ver que o enemigo es como un león grande y fuerte a rugir buscando a alguien para poder matarlo. Y nós temos essa luta internamente. Cada cuando espiritualmente discerne y quiere, si alguien nos está escuchando y ya quiere ir a Cristo, si ya sintió ese llamado o está queriendo, está haciendo, ¿cómo se fala? En español es que le atrae como un imán, que Dios está tirando para ele. Já atraiu, né? Atraiu. Já se sentiu atraído. Sintió, ¿verdad? Y Jesús falou que Él es el que está tocando ese corazón. Esa persona, toda persona que esté yendo para Jesús va a tener una luta. Porque tem una naturaleza humana caída desde el jardín de Edén. Entonces, para eso, hay una lógica muy interesante, Alan. Hay muchas personas que de pronto, a mí me pasó también, y tuve que pedir a Dios ayuda. No queremos dar tiempo para las cosas espirituales. Porque falamos, no, si es por gracia, si Dios es bom. Mas, olha, Alan, si cualquier persona que trabaja en esta ciudad, la gente es muy trabajadora. Sí. No hay ninguém ni más ateo que no trabaja. Todos trabalham aqui. Será que se uma pessoa diz, não, a salvação é por graça, eu vou ficar sentado na minha cadeira, vou esperar que os guaraníes, os reais, os dólares caiam do céu? Será que vai dar para cair sozinho assim do céu? Que vai falar a mulher, os filhos? Não vai ficar contenta uma esposa se uma pessoa não faz nada. Mesmo si una persona trabaja en la casa y fica sentado y espera que a louça se lave só, o chão esté ya limpinho, sin hacer nada. No, a gente, hasta el mayor incrente, ateo, incrédulo, acha que hay que hacer un esfuerzo. Sim. Mas o ar, o oxígeno es gratis. Pode respirar, Deus dá isso de graça. E mesmo assim, a salvação é totalmente gratuita. O amor de Deus é totalmente incondicional. Já sabemos que é o diabo que causa destruição, que vem a roubar, matar. E Deus não mata. Ele falou em seu mandamento, em Éxodo 20, não matarás. E já vimos que essas passagens do Antigo Testamento que falaram, Deus matou, Deus destruiu, em realidade era Satanás que estava fazendo porque Deus permitiu. O conhecimento progresivo nos leva a entender que en realidad eles pensaban así, mas Deus estaba protegiendo y se retirava daquele que não queria sua proteção ou permitia por um tempo. Assim como você falou antes, desculpa interromper, mas você falou que quem se intromete na vida, quem força, é o inimigo, né? É o inimigo. Deus não força ninguém, mas pode... E em Efésios 6, Efésios capítulo 6, fala dessa luta y a importância de tomar una, ¿cómo se fala? Armadura, tomar un escudo. Sim. Y eso se consigue haciendo un trabalho. Mas esse trabalho não é obra para ganhar a salvação. A salvação já está. O amor do papai por filho que toca fogo, que faz coisa ruim, não vai mudar em um país normal, numa mãe normal. Mas temos uma missão que cumprir, que é todos os dias ter esse tempinho para nos alimentar. Jesus falou em Mateus 4:4, não só de pão vivirá o homem, mas de toda palavra que sale da boca de Deus. Então, em conclusão aqui, eu falo que nós temos que fazer nosso esforço de ir à Bíblia todos os dias, falar com Deus, desenvolver uma comunhão com Deus e, se melhor possível, compartilhar. Por isso que
nós estamos fazendo isso não porque somos perfeitos, não porque somos melhores que qualquer. Os cristãos somos quizá o pior, mas fazemos isto porque nós precisamos de Cristo para nossa paz, para nossa comunhão. E se alguma pessoa está tendo muito problema, tem que ir a Jesus assim como está. Deus vai perdoar tudo. Não há pecado que Deus não possa perdoar, mas precisa alimentar-se, porque senão vai ficar fraco. Sim. Isso é um desafio que o mesmo convite que a gente faz para quem nos ouve é um convite que nós fazemos um ao outro porque é necessário, é um esforço que a gente já percebeu que faz bem, que é o melhor caminho, né? E olha, é por isso que esse canal ele se chama, e essa programação que se chama Viva com Esperança, né? E essa mensagem que nós estamos estudando nos consola e nos dá muita força para viver essa esperança. E esse amor de Deus, e é um amor que é eterno, na verdade. Mas é possível que você, querido e querido ouvinte, esteja atravessando um vale das sombras. É possível que você esteja atravessando neste momento um vale das sombras. Uma situação que te desanima. Talvez você se sente sozinho. Eu quero que você saiba que essa mensagem aqui é para você. Não se esqueça, eu falo isso porque tem pessoas que sentem, não, eu já não tenho mais jeito, a minha situação já não tem mais solução. Não, escuta, calma. Isso aqui é para você, é para todos nós, mas especialmente para você. Não se esqueça, nosso Deus, Ele é fonte de vida. Ele é a força nos momentos da nossa fraqueza. Confie nele e entregue todas as suas preocupações. Ele está aí te esperando, né? E Ele quer te dar uma vida cheia de alegria e de paz. Aqui eu fiz umas anotações interessantes de uma escritora cristã que estuve investigando sobre o tema e explica que Deus tem unido nossos corações a Ele com muitíssimos sinais bonitos no céu e na terra, como o canto dos pássaros ou o cheiro de uma flor. Ele tem querido nos mostrar como, através da natureza e dos amores mais grandes, podemos sentir como o amor de uma mamãe ou um pai. Mas, apesar de tudo isso, o diabo, o inimigo do bem, cegou a mente das pessoas para que vissem a Deus com medo, como se fosse severo e que não perdoava. O diabo nos fez pensar que Deus era um juiz muito estrito e até agora faz pensar a muita gente isso, até em las igrejas. Mas foi para tirar de nós essa ideia triste e escura, para nos mostrar o amor infinito de Deus, que Jesus veio viver entre nós. Jesus é a cópia exata do coração de Papai Deus. Se algo na Bíblia parece contradizer o amor de Jesus, devemos voltar a pensar em como estamos entendendo. Porque Jesus é o espelho onde vemos a Papai Deus. E aqui em outra cita fala, o Filho de Deus, Jesus, veio do céu para nos mostrar o Papai Deus. É uma passagem que diz, ninguém viu a Deus, o Filho único que está junto do Pai, Ele nos o deu a conhecer. E com esse poderoso convite também que fizeste, Alan, eu acho que devemos orar, devemos pedir a Deus que nos dê força. Ali, na situação, na escuridão, também eu lembro uma escritora falou, quanto mais desesperada e mais confusa e mais triste é nossa situação, mais grande será o alívio, a paz, o conforto, a ajuda de aquele que falou, venham a mim, como fala essa passagem de Mateus 11:28, Alan, venham a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Isso falou? Jesus. Isso. Só Ele pode dar esse descanso verdadeiro. E todos, que promessa saibam linda. ou não saibam, estamos cansados principalmente pela culpa. Porque todos carregamos
culpas, segredas ou públicas. Todos temos, ouvintes, espectadores, eu, você, Alan, todos. Todas as pessoas, los 7.000 ou 8.000 milhões de habitantes, os que morreram e os que nascerão, estamos como seres humanos, temos cargas, nacemos com essas cargas. Mas Deus já escreveu a todos no seu livro. Nascemos salvos, porque de las crianças é o reino do céu. Mas a Bíblia fala que podemos rejeitar. E para não rejeitar, temos que permanecer em Cristo, que falou em São João 15:5, permanecer em mim, e eu em vós, verá, separados de mim, nada podeis fazer. Assim está João 15:5. E com isso eu acho que isso é o mais importante que devemos pedir a Deus, pela presença do Espírito Santo, para que nos faça entender, confiar e não mais separar-nos de Cristo e nos alimentar para que o Espírito Santo nos dê cada dia essa força para caminhar com Jesus juntinhos. E vamos a ver como vamos caminhar sobre o mar da vida. Vai levar um processo, sim, mas vamos a ir a avançar. E no próximo programa eu poderia contar o testemunho que podem encontrar nas redes, como de muitos, de um homem chamado Pablo Olivares. Olha. Isso para depois. Fiquem atentos, né? E o Jorgito, nós falamos assim na intimidade, né? Jorgito, nosso amigo Jorge, ele já deu um spoiler de algo que nós vamos falar bastante ainda depois, né? Com relação à salvação, que nós já nascemos com essa maravilhosa promessa do Senhor. Bom, eu não quero dar mais spoiler, né, do que nós de repente já compartilhamos aqui, e já estou até curioso para esse testemunho que o Jorge vai compartilhar aqui com a gente, né, como é que é? Pablo Olivares. Pablo Olivares, sim. Eu conheço um pouquinho já, e que a gente pode pesquisar. Posso garantir para você que nos YouTube acompanha que será muito bom, você não pode perder. E será o nosso 5º e último episódio dessa temporada. Amigos, nós temos mais uma temporada sendo planificada para nós continuarmos nessa caminhada de descobertas maravilhosas dessa carta de amor de Deus, que é a Bíblia, né? A palavra dele. E nós temos ainda um episódio para fechar essa temporada sobre desvendar o coração de Deus. Fique ligadinho com a gente. Faça a sua parte, eu vou apontar aqui onde eu vou colocar, faça a sua parte, com poucos cliques, rápido e fácil, e seja parte dessa família propagadora de esperança. Até a próxima, obrigado Jorge, que Deus nos abençoe, e vamos orar então. Convido a você para orar comigo. Pai Celestial, te agradecemos de coração pela Tua palavra, pela clareza que nos destes através dessa mensagem que nós ouvimos hoje. Que nós possamos ver o Teu amor revelado completamente em Jesus Cristo e viver deste amor para que nós sejamos luz a todos que se sentem numa escuridão, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, e nos dê a consolação. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.